Epilepsia é uma alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos. Durante alguns segundos ou minutos, uma parte do cérebro emite sinais incorretos, que podem ficar restritos a esse local ou espalhar-se. Na semana passada, aconteceu no Brasil a conscientização sobre a epilepsia. O neurologista Alex Soares explica que a epilepsia é uma doença que ainda gera um certo estigma devido ao desconhecimento das pessoas. É uma doença que, no passado e ainda hoje, gera um certo estigma, não é? Muitas vezes o desconhecimento das pessoas, por exemplo, quando alguém que não está habituado a ver uma crise epilética, principalmente as crises generalizadas, em que o paciente fica todo se debatendo, né? Então isso gera medo, né, nas pessoas, e as pessoas ainda não estão, muitas pessoas não estão preparadas, e a sociedade em si ainda tem, por incrível que pareça, né, nos dias de hoje, estigmatizado um pouco o paciente epilético, né? Isso a gente tem que desconstruir, né? A epilepsia é uma doença crônica, como hipertensão, como diabetes, por exemplo, não é? E nós precisamos realmente fazer com que as pessoas entendam que epilepsia é uma doença como qualquer outra, precisa ser tratada, não é? O paciente precisa ser assistido, e a gente tem que parar com essa coisa de estar estigmatizando a doença e muitas vezes o próprio doente também. Muitas vezes, a causa da epilepsia é desconhecida, mas pode ter origem em ferimentos sofridos na cabeça, recentemente ou não, traumas na hora do parto, abusos de álcool e drogas, tumores e outras doenças neurológicas também facilitam o aparecimento da epilepsia. Por muitas vezes, um diagnóstico errado pode atrapalhar no tratamento. Os tipos de epilepsia, né, os tipos de crises epiléticas, elas são muitas, né? Nós temos muitas formas, muitos tipos de crises epiléticas. As pessoas conhecem mais aquela crise generalizada, em que o paciente se debate, saliva, às vezes libera urina, por exemplo, né? Então, assim, as pessoas conhecem mais esse tipo de crise, a crise generalizada, né? E outros tipos de crises, por exemplo, como as crises chamadas crises descognitivas ou crises espaciais complexas, muito comuns nas epilepsias do lobo temporal, né? Muitas vezes são interpretadas inicialmente como fenômenos psiquiátricos ou até de outra natureza, e acaba que retarda o diagnóstico, né? E só quando o paciente vem a ter, por exemplo, uma crise com generalização secundária ou generalizada, é que o diagnóstico acaba sendo feito. A epilepsia é uma doença que atinge cerca de 2 milhões de brasileiros e deve ser tratada após diagnóstico médico. Exames como eletroencefalograma e neuroimagem são ferramentas que auxiliam no diagnóstico. O histórico clínico do paciente, porém, é muito importante, já que exames normais não excluem a possibilidade da doença. Dr. Alex Soares explica que, na maioria dos casos, o paciente pode ter uma vida normal com o tratamento correto. Nós conseguimos fazer com que os pacientes, tomando a medicação adequada para aquele tipo de crise, para aquele tipo de epilepsia, ele consiga levar uma vida normal ou muito próximo do normal, né?